Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos para falarmos mais um pouquinho sobre a espiritualidade, voltado hoje para o espiritismo, né, kardecista, de um tema bastante interessante. A gente se preocupa com as coisas que a gente escuta dos nossos amigos, as dúvidas, os medos, as preocupações que as pessoas retêm dentro de suas almas, né? Então, eu estava pensando em trazer um tema para vocês que a gente tem essa coisa desde criança, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar amar ou temer a Deus. O que nós devemos fazer? A política do medo imposto pelas religiões e a visão espírita. Esse é o tema de hoje. O bom cristão é aquele que teme a Deus. Quantas vezes nós não escutamos isso desde a nossa infância em diferentes religiões cristãs? O medo imposto sobre os fiéis sempre foi a tônica de diversas crenças cristãs, como forma de dominação do poder eclesiástico, até mesmo para a obtenção de benefícios para a igreja. Psicologicamente, uma ação dominadora e que não reflete em nada os ensinamentos divinos deixados pelo Cristo. Nenhuma atitude do Cristo tinha um propósito de dominação, de medo. Cristo nunca levou o medo, exatamente o contrário. Cristo levou a esperança. Se Deus é amor supremo, por que a gente deve temer a Deus? Não seria o correto amá-lo, como o Pai que ama infinitamente a sua criação, o homem? Ele pode ser tão devastador com seus castigos eternos e sofrimento inimaginável? Difícil, né? Difícil mesmo. Não seria mais lógico admitirmos que o Pai nos coloca em situações de provas e de expiações com propósito educativo? Porque, afinal de contas, a criação do homem seria um projeto falho, onde Deus, vendo que o seu filho não conseguiu obter êxito na evolução espiritual e que deverá ser punido infinitamente. Preste bem atenção nisso. Essa ideia é inaceitável na doutrina espírita, pois como em uma escola, o aluno pode sofrer reprovações, mas tem a chance de repetir a série até sair vencedor. A justiça divina é perfeita e não tem rancor, ódio ou qualquer outro tipo de sentimento, tipicamente humano e, portanto, imperfeito. Confesso que quando eu era criança, eu morria de medo de entrar nas igrejas com a imagem do Cristo, ensanguentado e coberto de mortalhas escuras e sombrias. Tinha a impressão de estar em um lugar de profundo terror. Psicologicamente, exercia em mim um efeito negativo. Então, o Cristo cultuado na doutrina espírita, ele é diferente. Ele é um Deus vivo, de esperança. Ele é de amor, ele é de perdão, de proteção, de carinho, de esperança propriamente dita, né? Falando novamente, e que nos dá ânimo para viver bem em harmonia com os nossos irmãos. Um Deus vivo, né? Em síntese. A justiça dos homens. Vamos ver falar um pouquinho sobre a justiça dos homens. A justiça divina considera tudo milimetricamente, não somente o fato da transgressão, pura e simplesmente. Na justiça divina, são consideradas causas que levaram o indivíduo a cometer o erro, o estágio de evolução do espírito, a situação do envolvimento no ato praticado. Em resumo, tudo é analisado, tudo é pesado. Portanto, o fato de tirar a vida de um semelhante como exemplo, se for por defesa própria, embora seja um erro, é avaliado de uma forma distinta de um ato praticado deliberadamente por motivos fúteis. A justiça humana não contempla totalmente os fatores envolvidos. E à medida que ela vai evoluindo, vai se tornando mais justa e aperfeiçoada. Fato que se pode comprovar em sociedades mais envolvidas, em detrimento das sociedades ditatoriais e atrasadas. Apesar de imperfeita, a justiça humana é necessária ao progresso da humanidade. Ela faz parte da lei do progresso. E essa constante aprimoração, que é importante, e ela vai acontecendo à medida que a humanidade vai evoluindo.
estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, né? Buscar alguma informação lá. Pergunta 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles a fizeram para si. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. É onde a gente tende a se aproximar da lei natural. Na questão 796, pergunta-se: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Esse é um questionamento que nós fazemos, né? Uma sociedade depravada, aí vem a resposta, certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Educação no sentido amplo, não somente a escolar, mas também a do lar, a educação moral, a educação cristã, a educação do bem. Questão 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesmo das coisas, da influência das pessoas que o guiam no caminho do progresso. Muitas já ele já reformou, e muitas outras ele também reformará. E é o que acontece, a sociedade vai se ajustando, ela vai se evoluindo, nosso comportamento vai se alterando. Hoje, atualmente, nós não temos mais um comportamento de barbárie que nós tínhamos há milhares de anos atrás. Hoje a gente tem um controle maior. São imperfeitas? Sim, claro, isso não há que se questionar, mas tem bem que se entender que melhorou muito, né? E a justiça divina? Como é que fica o processo da justiça divina? Questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Pergunta. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereria que vos fizessem. Não faça para os outros o que não quer para você. A justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor, aquinhoado, nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Não há exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e de respectivas provas, dificuldades, né? Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho de felicidade a todos se abre amplo, com a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito. Então, Deus não favorece esse do que aquele. Deus deu um dom para essa pessoa. Não, não deu não. E aquilo é coisa adquirida por encarnações, esforço, por mérito, né? Então, justiça divina, ela é baseada no mérito, na meritocracia. O Código Penal da vida futura pode se resumir em 3 princípios, baseado na questão da justiça divina, né? Vamos pensar assim. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Seres perfeitos, evoluídos, não sofrem. Espíritos de luz já não passam pelas mesmas vicissitudes que nós passamos, as mesmas provas, os mesmos sofrimentos. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela provada, traz consigo o próprio castigo, as consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia une os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério necessário de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo.
é uma consequência dos seus atos. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras, como no céu, como na terra. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras. Quanto melhor nós formos, né, mais próximo estaremos da felicidade. Mas aquela pessoa é muito boa e sofre tanto. Bom, boa agora, né? Mas a vida passada a gente não sabe quais foram os males que ela provocou aos seus irmãos. Então, ela tem que passar por aquela situação de prova, tá? E como isso acontece? O que é preciso para que a gente evolua? Bom, uma das coisas mais lindas que Deus deu para gente, isso é um dom. Deus deu esse dom para a gente, o livre-arbítrio, a liberdade. Ninguém pode tirar isso. Só em sociedades ditatoriais, onde líderes, entre aspas, ditadores, impõem regras às pessoas para tirar a liberdade delas. Obviamente que não há liberdade sem fim, né? Então aí também já é bagunça. Né? Sempre se diz que o meu direito termina quando começa o do próximo. Por mais estranho que pareça, a chave do progresso espiritual está no livre-arbítrio das nossas escolhas e decisões de vida. Através da nossa liberdade conseguimos evoluir, e as dores que sofremos nada mais são do que as consequências dos nossos atos. Mas o mal é necessário para sabermos qual é o caminho correto, desde que este não seja repetitivo. O mal tem que existir, para sabermos o que é o bem. Aquilo não pode ser uma coisa interminável, né? O indivíduo passa a ter um caráter voltado para o mal. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, nem consciência do bem, nem do mal. Não tem consciência de nada. Porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então, nós precisamos trabalhar. A lei do trabalho, a lei do progresso, que é uma consequência da lei do trabalho. Consegue-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio, uma razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, a passar por aquelas situações. O mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhou melhor um ou outro, porquanto é justo, e visto serem todos seus filhos, ele não tem predileções. Não tem privilégio. Ai, Deus gosta muito de mim, por isso que eu tenho certas coisas. Não, isso não é verdade. Isso é mérito seu, tudo é meritocracia. E ele lhes diz, eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem, tudo que lhe for ao contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou até de infringir essa lei, e assim sereis o árbitro da vossa própria sorte. Né? Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, devido à sua ignorância. Divorciava-se dessas leis, se eles observassem com escrúpulo, jamais se desviaria do bom caminho. Mas a gente é falho, a gente é imperfeito. Nosso Deus sabe disso. Ele sabe disso daí, que nós temos essas imperfeições. Tanto é que a última palavra do Cristo na cruz disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Bom, ainda no livre-arbítrio. Tampouco teve Deus a necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E desse modo, completa-se com a igualdade, a soberana justiça do Criador. Se alguma pessoa tem certos dotes, nada mais é do que a experiência adquirida em vidas passadas, pois Deus é meritocrata. Nós somos a somatória das vidas passadas. Do espírito bruto, quando criados, caminhamos até a perfeição, para até atingirmos um estado de espíritos puros ou anjo. Um dia todos nós seremos anjos.
Então, a velocidade de evolução do espírito é individual. Isso é diferente. Então, depende dos nossos esforços na tarefa do bem, de estarmos sempre em estado de vigilância para não praticarmos o mal. Se a gente comete deslize, tem as nossas fraquezas do espírito, né, nossas paixões, nossas inclinações, e a gente acaba cedendo. E Deus sabe disso, Deus tem compreensão plena das nossas fraquezas. Né? Agora, como é que são as punições? Né? Na justiça humana, não faz distinção de individualidade quanto aos seres que ela castiga, medindo o crime pelo próprio crime, ferem distintamente os infratores, e a mesma atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diferente procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crime não importa, de fato, igualdade individual, visto como dois homens culpados sob o mesmo ponto de vista, pode separar-se pela dessemelhança de provações, emergindo um deles na opacidade, obscuridade do intelecto intelectivo dos primeiros círculos iniciadores, enquanto que o outro dispõe para haver ultrapassado esses círculos da lucidez que isenta o espírito da perturbação. E nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que a inteligência terrena lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Ou seja, um espírito não esclarecido, uma pessoa com uma cultura mais aprofundada, sem esclarecimento, a punição dela, as provas pelas quais ela tem que passar, são diferentes. Agora, ao passo que uma pessoa que já tem uma consciência, que tem formação, que tem estudo, né? Já tem uma bagagem diferente, se ele pratica o mal, ele sabe o que ele está fazendo. A situação dele é muito mais difícil. Porque, como se diz, né? As dores para ele vai se tornar uma chaga viva. Quem vai puni-lo? A sua própria consciência. Né? Ela vai fazer com que essas dores sejam bem pungentes, bem latentes dentro da sua alma. Os seres encarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padece pelos sentidos. Né? Aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que eles aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando de subsistir a noção de suas respectivas causas. Né? A noção de suas respectivas. Olha como dói, como machuca. Não é Deus que fala assim, olha, vem punir você, agora se vou jogar você no caldeirão, lá no tacho do fogo ardente do inferno, né? Isso não existe. Quando você desencarna, seu espírito, ele se desveste do véu da carne e passa a ter uma consciência muito superior. E aquele ato que você praticou, o mal que você fez ao teu irmão, à tua irmã, cai dentro de si e há um estado de consciência extremamente doloroso. Então, a punição somos nós mesmos que fazemos para nós. Se você é um espírito bom, abnegado, então você não tem com o que se preocupar, porque você não vai passar por essas situações de sofrimento como aquele que fez coisas muito mal ao seu semelhante, né? Então o espiritismo não vai negar a penalidade futura. Ele não nega isso. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis, imperdoáveis. E não nega o purgatório, pois prova que o purgatório para nós é umbral, pois prova que nele nos achamos, e definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres. Conduz a crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Não, ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam. Leva-as a um dever de caridade, demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem, e por esse meio abreviar-lhes os tormentos.
Falando a inteligência tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo do que as escarneciam no passado, quando estava encarnado. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração e não dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Seja qual for a duração do castigo na vida espiritual na Terra, onde quer que se verifique, tem sempre um tempo. Ele é próximo ou distante, remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas a saber: punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Tá? Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação, que é comum em outras igrejas. Nós não temos isso na doutrina espírita. O inferno reduz-se a uma figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis que por mais natural se aplica à Terra do que o espaço definido onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Né? Mas por que o Cristo não teria falado do purgatório? Essa é uma pergunta que a gente indaga, né? É que não existia na ideia, não havia palavra que ia representar-se naquela época. Não tinha essa ideia de purgatório na época do Cristo. Então o Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, não poderia precisar o verdadeiro sentido, tá? Se inferir uma questão reservada para o futuro, porque a humanidade não estava preparada ainda para receber certos conhecimentos, ela era extremamente ignorante. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, a sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não senão um modo de penalidade. Então, muitas coisas não foram ditas pelo Cristo, porque não haviam palavras naquela época, e o povo ainda não estava preparado. Então, porque também as línguas utilizadas pelo Cristo eram arcaicas, não tinha essa riqueza de palavras e sinônimos que a gente tem na língua portuguesa. Tá? As penas eternas. Vamos lá. O Espiritismo não admite penas eternas. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na Geena. Ora, o que vem a ser a Geena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo, né, um local onde se despejavam as imundícies da cidade. Dever-se interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não for o seu pensar, ele estaria em contradição, exaltando a clemência e a misericórdia de Deus. Pois a clemência e a inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Né? A clemência, o perdão e a punição eterna, inflexível, são ideias contrárias. Então, desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo a sanção do dogma das penas eternas, quando o seu ensino proclamou a mansidão do Criador e a sua benignidade, ou seja, o perdão e o amor infinito para com todos nós. E nosso Pai Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedir. Certo? Para que pedir? Não vai ter perdão? Esse perdão é, porém, incondicional? É só uma pergunta. Não. É uma remissão pura e simples da pena que se incorre? Não. A medida desse perdão, ela subordina-se ao modo pelo qual se acha perdoado. O que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia
exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus, né? Se for analisar o pé da letra. Então, o seu perdão é proporcional ao perdão que a gente tem para com os nossos irmãos. Ninguém vai passar por penas eternas. Ninguém vai... Olha, você condenado ao fogo eterno do inferno. Meu Deus do céu. Que mal medonho que seja esse que tem para sempre. Mas o que Deus fez? Será que Deus é tão ruim assim conosco? Não, não é, gente. Isso naquela época era uma figura de linguagem para aquelas pessoas ignorantes. Era uma forma de se comunicar com eles. Deus, a todo tempo, ele admite o perdão. Desde que nós o quê? Mudemos. Então o nosso perdão das nossas falhas, ele está ligado diretamente à nossa evolução espiritual, ao nosso perdão, à nossa caridade que a gente tem para com o próximo. Por isso que se diz no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E não há. Que salvação? Você vai ficar sofrendo para sempre. Você continua errando no ódio, no rancor, né? Na vingança, nos ciúmes, na raiva, na ira, no ódio. É isso que a gente precisa arrancar do nosso coração. Porque se o nosso irmão errou, nós erramos também. Nós também não somos perfeitos. Isso é uma coisa que não se discute, né? Vamos lá pensar alguma coisa para refletir em cima dessa temática. Essa temática é muito ampla, muito grande, extensa. Não dá para falar em pouco tempo entrar em detalhes, mas apenas deixei aqui para vocês algumas ideias, né? Algumas reflexões para vocês pensarem e tentar tirar o medo da cabeça. Esse medo que não deve existir dentro do nosso espírito. Porque a gente não tem que temer a Deus, a gente tem que amar a Deus. E quando a gente ama, a gente respeita. É diferente de temor pelo medo. Respeito é uma coisa bonita, é uma coisa que a gente olha para Deus, para a sua divindade, para Jesus, e vê nele uma beleza, vê nele uma superioridade, é um respeito. Isso não é temor, isso é amor. Isso tem que ter amor. Então, vamos lá. O medo atrapalha e atrasa a evolução espiritual. Não tem a menor dúvida quanto a isso. O medo deve ser substituído por respeito a Deus e ao seu Filho Jesus. Não existe punição eterna. As nossas dores são proporcionais aos nossos erros e evolução espiritual de que somos portadores. Não se deve nunca perder a esperança, pois tudo passa, até as nossas provações e expiações. Elas não são eternas. A duração dessas provas, dessas expiações, depende da gente. À medida que nós formos melhorando, as nossas provas serão mais tranquilas, o tempo de sofrimento encurta. Tem uma série de consequências disso daí. A Terra é uma escola do aprendizado espiritual. É temporária. O futuro é que devemos ter em mente. No mundo espiritual. É lá que é a nossa pátria. Lá que é o nosso mundo. Não é aqui. Aqui é uma passagem. O reconhecimento da falha e a vontade de praticar o bem é a chave do sucesso. Tem que reconhecer que errou. E dizer, eu vou mudar. Não é só, eu errei. Me perdoe, Senhor. Tudo bem, esse é o primeiro passo. O segundo, não vou praticar mais. Quero fazer o bem ao meu irmão, ao meu próximo. Tá? E somente os que perseverarem chegarão até o final. Isso é sagrado. Aqueles que tiverem disciplina, que tiverem humildade, os mansos e humildes herdarão a terra, como já disse o Cristo. E essa é uma lei para a gente. Então, não há, portanto, não se ficar preocupado que vai ficar ardendo na fogueira eterna no inferno, né? Isso não vai acontecer. As nossas dores dependem, a duração das nossas dores depende do que a gente faz. Então, o que eu tinha que passar hoje é isso daí. A Mirtz virá depois, na semana que vem, trazendo outra temática. E a gente vai caminhando e aos pouquinhos a gente vai passando algum conhecimento para vocês e que esperamos que sejam úteis no dia a dia de suas vidas.
Paz e bem a todos.